Hey you! Eu sou o professor Fernando Siqueira do IUP, Inglês Criativo. Vou falar para vocês aqui sobre o inglês instrumental. Eu gosto de chamar o inglês instrumental apenas de terminações, porque nada mais é do que você pegar uma palavra, acrescentar alguma terminação nela e isso vai mudar a propriedade. Na teoria isso é chamado de inglês instrumental, inglês técnico. Isso aqui é muito bom que vai ajudar você a ler vários textos diferentes, vai ajudar em muitas outras coisas da língua inglesa. Então esse é o motivo dessa aula, bem especial para você. Bom, esse pontinho aqui simula como se fosse qualquer palavra, ok? Apontilhado. Então aqui é uma palavra mais ER, acrescentei ER. Quando eu acrescentar ER, essa palavra vai virar uma profissão. Quem faz aquilo ali ou o que faz. Mas isso é quando essa palavra for acrescentada, esse ER for acrescentado em um verbo. Então peguei um verbo, por exemplo, o verbo work, que é trabalhar ou funcionar. Então, work. Se eu acrescentar o ER, worker, vai virar quem trabalha. Trabalhador, por exemplo. Se eu pegar aqui read, que é o verbo ler, e acrescentar o ER, reader, vira o leitor, a leitora. Pode ser uma pessoa, mas pode ser também uma máquina de alguma coisa. Outro exemplo aqui, clean, é o verbo limpar. Se eu botar o ER, cleaner, é o limpador. É muito comum essa palavra, por exemplo, em algum produto de limpeza. Então o ER, quando eu acrescento em um verbo, ele quer dizer uma profissão. Quem faz? A mesma coisa acontece se eu acrescentar em um substantivo. Então se eu pegar o substantivo e acrescentar um ER, também vai ser a mesma coisa. Então, por exemplo, garden é jardim. Se eu botar o ER, gardener, jardineiro. Ok? Esse ER tem uma outra função diferente que não deixa de ser importante também. Ele quer dizer também mais. Só que isso acontece quando for acrescentado em um adjetivo. Então, se eu pegar um adjetivo e acrescentar o ER, quer dizer mais aquele adjetivo. Então, por exemplo, old é velho. Se eu botar o ER, older, mais velho. Young é jovem. Se eu botar o ER, younger, mais jovem. Isso aqui na gramática é chamado de comparativo de superioridade. Mas eu só queria mencionar que não é preciso você estar comparando com outra coisa ou outra pessoa para poder o ER ser mais. O ER é mais se for acrescentado num adjetivo, independente de estar comparando ou não. Ok? Isso acontece em adjetivos curtos. Quando a palavra é muito grande, aí você não acrescenta o ER. Você coloca a palavra mais antes dele, que é more beautiful, por exemplo. Ok? Então o adjetivo com o ER quer dizer mais o adjetivo. Se ao invés do ER eu acrescentar o EST, é mais também. Só que aí é o mais de todos, ou a mais. E como eu falei o mais ou a mais, vai ter antes do adjetivo the. Então, por exemplo, the oldest é o mais velho ou a mais velha. The youngest é a mais velha ou o mais velho também. Então, é a mesma, é o mais de todos. Então, é um pouquinho diferente. Se eu acrescentar o ed, que vai ser acrescentado sempre em um verbo. Então, o verbo eu acrescentei o ed, vai virar sempre o passado do verbo, ou então o particípio. Esse particípio nada mais é do que o nosso português falado feito, comido, andado. Geralmente vai ser acompanhado do verbo ter, verbo have. Alguém tem feito alguma coisa, tem comido, tem andado, tem feito. Isso na gramática inglesa também existe um tempo de verbo muito importante para usar o particípio, que é o present perfect. Então, verbo com o ed virou passado do verbo. Então, por exemplo aqui, work, o verbo que eu dei o exemplo aqui, trabalhar. Se eu botar o ed, aí é o passado do verbo. Lembrando que o passado todas as pessoas são iguais. Então, I worked, eu trabalhei. You worked, você trabalhou. He worked, ele trabalhou. We worked, nós trabalhamos. E assim por diante. Então, todo mundo igual. Botou o ed, não tenha dúvida que é isso. Agora nós vamos ver aqui algumas terminações que são muito parecidas com o português, onde você pode aprender muitas palavras facilmente. Existem várias definições para esse tipo de coisa, mas é muito interessante você ver a semelhança incrível que tem com o português. Quando eu pego uma palavra em inglês e acrescento ly, vai ser normalmente no nosso português equivalente ao mente. Então, por exemplo, real é real, special, especial, natural, natural, final, final e assim por diante. Quando eu pegar qualquer uma delas, acrescentar o ly, ó, real, real, really, realmente, special, especial, especially, especialmente, natural, natural, naturally,
naturalmente. Final, final, finally, finalmente. A função mais próxima do português disso é o nosso advérbio. O advérbio geralmente é o nosso mente. Então, bem parecido com o português. E ao mesmo tempo, quando eu pegar uma palavra que tem esse AL e que ela é parecida com o português, pode ter certeza que ela é parecida mesmo. Ó, real, especial, natural, final. Então, é uma outra terminação interessante também na língua inglesa. Tirou o L e Y aqui, fica muito próximo. Às vezes muda uma letra ou outra, mas isso é por causa de grafia de outras línguas. Mas mesmo assim dá para você definir facilmente. Outra terminação legal, T-I-O-N, que a gente pronuncia em inglês, shan, né? Aí, no nosso português, é equivalente ao nosso são, né? O tiozinho ficou pequenininho aqui, são. Então, tem milhões de palavras, centenas, milhares aí de palavras que tem esse shan aí. Então, por exemplo, ó, education, ó, information. Tem até aquela história do embromation, né? Que são palavras inventadas baseadas nisso aí. Então, ó, T-I-O-N é o nosso shan em inglês, educação, informação, information e assim por diante, tá? Action. Então tem milhares de palavras aí. Na sequência vem aqui o TY. Quando você pega uma palavra e acrescenta TY, no nosso português, em geral vai ser o nosso dade. Então, por exemplo, ó, city, cidade, velocity, velocidade, ó. Speciality, especialidade, e assim por diante. Formality, formalidade. Então tem milhões de palavras que você usa isso aí e vai funcionar. Então onde você vê isso aqui, você sabe que vai ser equivalente ao nosso dade. Nem sempre a palavra do português vai ter essa tradução exata de dade, assim. Mas vai ser essa função, então é fácil de você definir. Você sabe que é um substantivo que funciona assim. Outro exemplo aqui interessante é a terminação ens. Peguei a palavra, acrescentei ens. Em português é o nosso êncio ou ência. Então, exemplo aqui. Patience é a paciência. Influence, a influência. Innocence, a inocência. Silence, o silêncio e assim por diante. Quando eu peguei esse CE e acrescentei, vira o nosso êncio. Se eu substituir esse CE aqui por um T, aí vira o adjetivo, ó, patient, é paciente, que tem paciência. Influent, influente, que tem influência, né? Innocent, inocente, que tem inocência. Silent, silencioso, né? Que tem silêncio. Então, ens é bem próximo do português também. Esse iv também é muito próximo do português, é o nosso ivo ou iva, por exemplo. Então, negative, negativo. Affirmative, afirmativo, e assim por diante. Aí vem aqui outra terminação que parece o português, que é o us. A pronúncia aqui do OUS é us, né? Em inglês você fala, por exemplo, aqui, ó, delicious, delicioso, né? Deliciosa, curious, curioso, curiosa. Então é muito parecido com o português. E agora, para finalizar aqui, eu vou falar de mais duas terminações muito interessantes aqui. Primeiro aqui, o substantivo que vira adjetivo. Quando eu pego um substantivo, por exemplo aqui, luck, que é sorte. Outro exemplo aqui, ó, health, que é saúde. Quando eu pego um substantivo e acrescento o Y nele, vira um adjetivo. Então, luck é sorte, lucky é sortudo, que tem sorte, de sorte. Health, saúde. Healthy, saudável, sadio. Então, o Y, na final da palavra, faz o substantivo virar um adjetivo. E a mesma coisa acontece com o full. Se eu pegar e acrescentar o full, care é cuidado. Se eu falar careful, cuidadoso, que tem cuidado. Beauty é beleza. Se eu pegar o full, beautiful é bonito, belo. Quando eu pego uma palavra em inglês terminada em Y, que é o beauty aqui, e vou acrescentar qualquer coisa no Y, se antes do Y vier uma consoante, toda vez que eu for fazer isso, eu vou trocar por I, antes de acrescentar. Então, beautiful, troca por I, ok? Então, muito simples e eficiente essa... você botou o Y ou full, faz virar um adjetivo, faz substantivo. E aqui o contrário, se eu tiver um adjetivo
e acrescentar o ness, ele vai virar um substantivo. Então, por exemplo, a palavra dark, que é escuro. Se eu botar o ness, darkness, vira a escuridão, né? Clear, é claro, limpo, né, tal. Clearness, pode ser claridade. E assim por diante. Então o ness faz o efeito contrário. Assim como ship. Palavras importantes, por exemplo, ó, partner, que é parceiro, sócio, né? Aí se eu falar partnership, vira a parceria, sociedade. Leader, é o nosso líder mesmo. Aí se eu botar leadership, liderança, é uma palavra bastante utilizada nas reuniões de negócios hoje. Então isso aqui são algumas terminações das mais importantes na língua inglesa que formam o inglês instrumental. Existem outras, mas essas aqui são as mais importantes por enquanto. Esse é o IUP, inglês é muito mais fácil do que você imagina. IUP, inglês criativo.